Vamos para mais um vídeo da série Sua Dúvida, quando você é quem envia o questionamento aqui para a gente e a gente tenta transformar essa sua dúvida em vídeo, com uma explicação um pouco mais detalhada e que serve para todos aqueles que tenham dúvidas semelhantes. Vamos ver qual é a dúvida desse vídeo e no final eu explico para você como é que você faz para enviar a sua dúvida aqui para a gente no canal. O questionamento foi enviado aqui pelo Wesley. A questão é a seguinte, olha. Um condutor cometeu uma infração de trânsito que acabou gerando algum dano, quer seja na via ou no veículo de outra pessoa. Vamos imaginar aqui que esse cara se envolveu em um sinistro de trânsito. Só para constar, e antes de avançar na explicação, sinistro de trânsito é aquilo que a gente chamava de acidente de trânsito. Por que eu digo que a gente chamava? Porque a expressão acidente ela foi substituída tecnicamente por norma da ABNT já há alguns anos, em 2020, e em 2023 a Lei 14.599 ela alterou no CTB todos os dispositivos legais que possuíam a expressão acidente por sinistro e essas variações, né, como por exemplo acidentado por sinistrado. Então, tanto tecnicamente quanto legalmente falando, a expressão correta hoje é sinistro de trânsito para definir aquilo que a gente chamava de acidente, né, para designar aquilo que a gente chamava de acidente até então, tá certo? Então vamos imaginar nesse cenário que o Wesley está trazendo, que houve um sinistro de trânsito, o veículo se envolveu em um sinistro de trânsito. E aí o condutor cometeu a infração, tá bom? Cometeu a infração, se envolve no sinistro. Nenhum agente presenciou essa infração. No entanto, ao chegar no local, o condutor assumiu ter cometido a infração. Pode o agente autuá-lo com base na admissão dele mesmo, com base na admissão dele, o condutor, ele se refere, mesmo não tendo o agente presenciado o cometimento daquela infração? Olha, essa resposta aqui de Wesley, a gente vai encontrar lá no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que no momento em que eu estou gravando esse vídeo, a versão do manual que está em vigor, eu não sei quanto você vai estar assistindo, é a resolução número 985 de 2022 do CONTRAN. Por que eu estou dizendo isso, fazendo questão de enfatizar que essa é a versão em vigor? É porque ela deve ser modificada. Essa versão do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito ela será atualizada. E aí pode ser que daqui a alguns meses, depois que eu gravei, você está assistindo o vídeo, eu estou fazendo menção à resolução 985, e aí você diz, está desatualizado. Não é que está desatualizado, é que é a versão em vigor no momento em que eu estou produzindo esse vídeo, é a nossa referência legal no momento. Essa resolução 985, como eu disse, ela vai ser substituída porque nós tivemos mudanças por força dessa lei 14.599 de 2023, que eu acabei de mencionar, essa questão da mudança do sinistro, ela também ampliou as competências para a fiscalização de trânsito nas vias urbanas, entre órgãos de trânsito do município e do estado. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso também. E aí o que acontece? O manual, as fichas de manual de fiscalização precisam ser atualizadas, né? Porque lá, em muitas situações, nós temos competência do município ou do estado, quando na realidade essa competência já foi ampliada. Ou seja, às vezes é competência do estado, mas o município também passou a fiscalizar, independentemente da existência do convênio e vice-versa. Então as fichas precisam de atualização. E também nós tivemos a criação de novos tipos infracionais, a exemplo das infrações relacionadas ao exame toxicológico. Então, é necessária a criação dessas fichas. Então, em breve teremos uma nova versão do manual de fiscalização. Mas lá nas disposições gerais do manual, inclusive, eu convido a você, se você ainda não conhece, essa série que você assiste aqui, o Sua Dúvida, é uma playlist inteira com dúvidas que são enviadas pelas pessoas que nos seguem, que nos acompanham aqui no canal. Mas tem uma outra playlist justamente falando sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. E aí, todo vídeo é uma ficha de fiscalização diferente, que eu apresento a ficha aqui para vocês, faço os comentários, nossos apontamentos, relação com outras normas, enfim. E é tudo gratuito. O primeiro vídeo da série, se você tiver curiosidade, se você não conhece, convido a conhecer, é falando justamente sobre as disposições gerais do manual. E lá nós abordamos exatamente as questões sobre a dúvida de Wesley. Aí você dá uma conferida lá, você vai ver de maneira mais detalhada. Mas respondendo objetivamente aqui o questionamento de Wesley, eu preciso mostrar exatamente o manual de fiscalização. Então aqui no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, nas suas disposições gerais, nesse item 7, nós temos as questões sobre autuação. Aí aqui tem uma definição importante. A autuação é ato administrativo. É um ato administrativo a lavratura de um auto de infração de trânsito.
vinculado na forma da lei. O que é isso? Significa dizer que está na lei a previsão legal sobre a lavratura do auto de infração. O agente da autoridade de trânsito, a própria autoridade de trânsito, enfim, o órgão ou entidade não pode seguir de forma diferente daquilo que está estabelecido na legislação. Ou seja, o procedimento ali, desde a autuação até a punição, é vinculado na forma da lei. Então, a autuação é um ato administrativo vinculado na forma da lei, da autoridade de trânsito ou seus agentes, quando da constatação do cometimento de infração de trânsito, devendo ser formalizado por meio da lavratura de um auto de infração de trânsito, tá bom? Aí, logo na sequência aqui, tem esse outro parágrafo, igualmente importante para aquilo que eu vou explicar agora. Para fins do contido no parágrafo 3º do artigo 280 do CTB e no parágrafo 6º do 282, aí eu vou explicar o parágrafo 3º, que é suficiente aqui. O parágrafo 3º, ele fala da autuação, ocorrendo a infração, a questão do flagrante e tal, que tem uma discussão sobre o que seria esse flagrante. Até então havia um entendimento que o flagrante era uma autuação mediante abordagem, era um entendimento que predominava. Já o flagrante, na interpretação da versão atual do manual, é a constatação e a lavratura do auto no momento da constatação. Quando a gente constata efetivamente, viu ali a infração ocorrendo, ele já lavra o auto. Então tem uma possibilidade aí da lavratura do auto de infração, mesmo que não tenha sido em flagrante, pelo menos nesse contexto aí. Como assim? É justamente a questão de Wesley. Então, para fins do contido no parágrafo 3º do artigo 280 do CTB, olha agora, considera-se em flagrante quem está cometendo a infração ou acaba de cometê-la, com ou sem abordagem. Olha lá, considera-se em flagrante quem está cometendo a infração de trânsito ou acaba de cometê-la, com ou sem abordagem. Aí a gente vai descer só mais um pouquinho aqui a tela, certo? E aqui embaixo, nesse parágrafo aqui, nós temos a resposta da questão de Wesley. Olha lá. No atendimento de sinistros de trânsito, como é o caso de Wesley ali, vamos imaginar, eu vou dar um exemplo aqui. Não vai ter exemplo aí no texto, vai ser suficiente, acredito que vocês vão entender sem nenhuma dificuldade. No atendimento de sinistros de trânsito, lavrar-se-á ou será lavrado o auto de infração de trânsito quando houver constatação de infração de trânsito, tá certo? Em que o agente da autoridade de trânsito tiver elementos de convicção, olha lá, elementos de convicção suficientes que caracterizam a conduta infracional, como, por exemplo, condutor não habilitado ou sob influência de álcool, ou ainda de veículo não licenciado ou em mau estado de conservação. Todavia, olha aí, o fato circunstancial terá que se revestir de toda a materialidade relativa à infração efetivamente cometida e não de mera presunção subjetiva do agente. Você vira para mim e diz de uma forma bem técnica: que gota serena é isso? Olha, gente, vamos imaginar que um veículo não estava devidamente licenciado e se envolveu em um sinistro de trânsito. Até então, o entendimento que predominava era o seguinte: o agente da autoridade de trânsito chegou depois, por mais que fosse óbvio que aquele veículo estivesse sendo conduzido ali, mas ele não flagrou o cometimento daquela infração. Então, o agente da autoridade de trânsito não poderia lavrar o auto de infração, porque ele não viu, em outras palavras, ele não viu o cometimento da infração. Tá certo? Então, esse era o entendimento que predominava. Nessa versão do manual, se você observar, ele diz o seguinte: olha, houve uma infração, aí o veículo está lá, se envolveu num sinistro de trânsito, e o agente chega e consegue ainda assim constatar efetivamente o cometimento dessa infração, então ele tem que autuar. Exemplo prático aqui, o licenciamento. Está lá, o agente não viu o veículo sendo conduzido, mas ora, para o veículo estar contorcido ali é porque bateram de frente. E 2 veículos bateram de frente ali, ele estava sendo conduzido. Está no meio da rua, em outras palavras, amassado, os 2 veículos ali. Então, para ele estar daquele jeito, ele só pode ter sido conduzido.
Então perceba que nesse caso o agente da autoridade de trânsito vai ter elementos de convicção suficientes, não é uma mera presunção, de que o veículo estava sendo conduzido. Então nesse caso cabe autuação. É possível que seja feita a autuação e isso responde à questão enviada pelo Wesley, tá certo? Se você quiser enviar a sua questão também, aqui ó, faça feito Wesley, ó, saladetrânsito.com/contato. Vai ter o formulário lá para você, você manda a sua dúvida e faz constar que gostaria de ver sua dúvida respondida aqui em vídeo no canal. E se você quiser, lá tem o botãozinho do WhatsApp, você pode mandar sua dúvida em vídeo, que a gente exibe aqui no canal e logo em seguida eu trago essa resposta de maneira mais detalhada. Ou ainda você deixa nos comentários sua sugestão de vídeo que a gente tenta produzir e esclarecer sua dúvida aqui no Sala de Trânsito, beleza? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.